É com grande alegria que a gente inicia mais uma videoaula. E nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão dos tecidos que aparecem no corpo humano. Então nós vamos discutir cada um desses tecidos, suas características, como que eles funcionam. Então nos acompanhe a partir de agora com o nosso conteúdo. Então, o tema que a gente vai estudar hoje, a parte de histologia, ou estudo dos tecidos, né, é uma área que surge logo após da citologia, onde a gente vai avaliar, estudar o comportamento dos tecidos que ocorrem dentro do corpo humano. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar alguns desses tecidos, né? O tecido adiposo, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, conjuntivo fibroso e também o tecido sanguíneo. Tá? Então, aqui, nesse único pedacinho aqui no joelho de uma pessoa, é possível a gente perceber a presença de todos esses tecidos. A histologia, como a gente já havia comentado, ela vai fazer o estudo dos tecidos, e ela só ocorre em organismos pluricelulares, tanto animais quanto plantas. Tá? Os fungos aparecem a formação dos pletênquimas, ou plectênquimas, que são estruturas que a gente chama de falsos tecidos. Né? Então, na realidade, eles conseguem formar um conjunto de células agregadas, e essa estrutura lembra uma formação de tecido, mas ele ainda não é um tecido propriamente dito. Nos animais, então, nós vamos ter basicamente 4 grupos de tecidos, que é o tecido epitelial, que vão formar basicamente células grudadas, justapostas, né, coladas umas nas outras, o tecido conjuntivo, cujas células já estão mais espaçadas, separadas, e dentro desse tecido conjuntivo nós vamos ter alguns outros tipos de tecidos, como o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido adiposo e o tecido sanguíneo, também conhecido como hematocitopoético, tá? Além desses tecidos conjuntivos, nós vamos ter o tecido muscular, que é responsável pela contração e movimento do corpo, e o tecido nervoso, que vai transmitir os impulsos elétricos e permitir, assim, a transmissão de mensagens dentro do nosso organismo. Aqui, então, vocês vão ver alguns modelos, algumas estruturas de tecidos, como o tecido epitelial estratificado, que aparece aqui nas rãs, né? O tecido ósseo, o tecido nervoso e assim por diante. Todos esses tecidos, então, vão ser responsáveis pela organização dos órgãos e sistemas desses organismos, né, desses seres. E especificamente hoje a gente vai falar dos tecidos que ocorrem na espécie humana. O tecido epitelial, então, ele é constituído basicamente por células grudadas, justapostas, elas ficam próximas umas das outras e existem ali elos de conexão para impedir que essas células se rompam. Por isso que a gente pode puxar a pele e a gente não consegue romper essa pele com facilidade, porque as suas células estão coladas umas nas outras, e isso é bastante importante porque impede a entrada de micro-organismos que possam atravessar o tecido entre as células, no tecido intercelular. Então, nesse caso aqui, o tecido epitelial ele acaba servindo de uma proteção para todo o nosso corpo em função dessa justa posição. Essa justa posição se dá basicamente por alguns tipos de modificações, como os desmossomos, como as interdigitações, e também nós temos alguns grampos que surgem entre uma célula e outra, impedindo assim a passagem de substâncias. Tá? Ou seja, essas células têm pouca substância intercelular, entre as células, ou seja, um interstício com pouca substância. Então, nós vamos ter as células uma colada na outra e pouca substância entre essas células. O tecido epitelial ele é avascular. A nutrição, como que os alimentos chegam nas células do epitélio, da pele do nosso corpo, do revestimento dos nossos órgãos, através do tecido conjuntivo propriamente dito, que ele vai, os nutrientes chegam até essas células e por processos de difusão, de osmose, é possível passar essas substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, dentro das nossas células do tecido epitelial. Existe uma membrana basal, né, que é aquela que vai dar aderência ao tecido conjuntivo, ele vai estar logo abaixo,
né, do tecido epitelial e acima do tecido conjuntivo. Então, essa célula aqui, esse tecido, essa membrana, ela é formada basicamente de glicoproteínas, e o tecido epitelial pode ser dividido em dois grupos, de revestimento, que vai proteger o corpo, e o glandular, que esse vai produzir algumas substâncias no nosso corpo. Então, as glândulas que existem no nosso corpo são formadas a partir da invaginação, do aprofundamento do tecido epitelial no organismo, e essa modificação desse tecido epitelial pode produzir algumas substâncias, como as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, dentre outras que ocorrem dentro do organismo. Nós vamos ter glândulas que o produto da sua secreção são jogados para fora do corpo. A gente chama de glândulas exócrinas. Existem glândulas que fazem os dois papéis, jogam substâncias fora do corpo e também na corrente sanguínea. Então, essas glândulas são chamadas de glândulas mistas. Um exemplo disso é o pâncreas. O pâncreas, ele produz duas secreções. O suco pancreático, que é jogado dentro do duodeno, lá no intestino delgado, e, portanto, o resíduo dessa substância é eliminado juntamente com as fezes, ou seja, ele é exócrino, e, ao mesmo tempo, ele vai produzir uma substância que é lançada na corrente sanguínea, que é a insulina, que vai auxiliar no controle de açúcar no nosso sangue. Tá? Existem glândulas que são unicamente endócrinas, que só produzem substâncias para dentro da corrente sanguínea. Um exemplo disso nós podemos citar a tireoide, a hipófise, que é uma glândula que nós temos no centro do cérebro, as glândulas suprarrenais. Então, são glândulas que vão produzir substâncias para a corrente sanguínea. Então, elas são chamadas de glândulas endócrinas. Tá? Então, a origem desses tecidos é uma origem ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica. O tecido epitelial de revestimento, como o próprio nome já diz, né, ele vai revestir e proteger o nosso corpo. Ele é formado basicamente pela pele, pelas mucosas e serosas. A pele, ela é externa, com células vivas e mortas. Temos sempre uma camada de células mortas na parte superficial do tecido epitelial. Diariamente, essas células são eliminadas do corpo e novas células vão repondo esse tecido que vai sendo eliminado do organismo. Então, a gente está produzindo células epiteliais continuamente. As células da mucosa, que elas são semi-internas, né? Então elas são formadas basicamente de células vivas, estão revestindo de tecido digestório, o sistema respiratório, geniturinário, ou seja, tanto a parte de uretra, do canal vaginal, o canal anal. Então, essas estruturas todas são formadas por mucosas com tecidos vivos, tecido epitelial vivo. E as serosas, que vão revestir os órgãos internos, são as membranas que revestem os órgãos, como a membrana que reveste o pulmão, a pleura, e a que reveste o abdômen, chamado de peritônio. Tá? E nós temos uma outra membrana que reveste o coração, chamado de pericárdio. Então, o tecido epitelial, basicamente, ele é constituído dessas estruturas. Nós vamos ter uma parte epidérmica, aqui a parte de cima, né? Logo aqui na parte abaixo do tecido epitelial, surgem alguns grupos de células chamados de melanócitos, que vão gerar pigmento, que vão determinar a cor da nossa pele. Se a gente vai ter uma pele mais clara ou mais escura, são os pigmentos, os melanócitos, que são liberados nessa camada da pele. Quando a gente vai envelhecendo, esses melanócitos podem formar manchas na pele, né, depositar em algumas regiões que a gente chama de manchas de senilidade. Então, elas podem se depositar em várias partes do nosso corpo. Abaixo da epiderme vem a derme, e aqui observem que os vasos sanguíneos já estão presentes. Ó. Aqui é o epitélio, a partir daqui é o tecido conjuntivo, e aqui embaixo nós temos o tecido adiposo, que vai dar uma certa proteção, controle de temperatura e outras funções. Tá? Nessa região intersticial, na derme, nós vamos encontrar aqui as glândulas, como a sebácea, que vai produzir um óleo que lubrifica os pelos, as glândulas sudoríparas, que vão produzir o suor, que ajuda a manter o controle de temperatura do corpo, ele acaba atuando como um antisséptico para controle de infecções, né, combate às bactérias patogênicas, e aqui nós temos a base do pelo, que a gente chama de folículo piloso, tá? O folículo piloso.
E os vasos sanguíneos, aqui representado de veias, e o azul em artérias, que vão irrigar todo esse tecido, levando nutrientes até a pele propriamente dita. Quanto ao formato das células epiteliais, nós vamos ter diferenças com relação à forma dessas células. Elas podem ser planas, em uma única camada, né, tecido epitelial uniestratificado, como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho uma célula que ela é hexagonal, aqui eu já tenho células côlbicas, aqui eu já tenho células cilíndricas, né, formadas por uma única camada de células. Aqui eu tenho um epitélio cilíndrico com essas microvilosidades. Isso aqui é muito comum na parede da traqueia, a gente vai encontrar isso na tuba uterina, nós vamos encontrar isso nos intestinos, principalmente no intestino delgado, para auxiliar na absorção de nutrientes, no deslocamento de substâncias e assim por diante. Existem os tecidos chamados pseudoestratificado, que dá a impressão que a gente tem mais de uma camada, mas é só uma camada, e os tecidos estratificados, como vocês podem ver aqui, com várias camadas de células. O tecido epitelial glandular, ele vai secretar substâncias, tá? Ele tem origem do tecido epitelial de revestimento e podem ser, então, representados por esses exemplos. Glândulas endócrinas, a tireoide, a glândulas exócrinas mamária e sudoríparas, e anfícrinas, o pâncreas. Eu aconselho não deixar aqui o testículo como glândula endócrina, uma vez que o testículo, apesar dele produzir uma única secreção, que é a testosterona, lançada na corrente sanguínea, portanto, uma função endócrina, mas ele também produz os espermatozoides que são jogados para fora, apesar de não ser uma substância em si, mas um conjunto de células, mas ele poderia ser, então, enquadrado também como uma função exócrina. Então, aqui a gente utiliza normalmente o testículo e ovário como glândula anfícrina ou mista. O tecido ósseo, o tecido conjuntivo, ele vai ficar na parte intermediária entre o tecido epitelial e os órgãos profundos do corpo. Ele tem origem mesodérmica, tá? Ele tem suas células separadas, existe uma substância amorfa, uma substância sem forma, né, que vai estar presente nesse conjunto, e um conjunto de fibras, que vão dar, de certa forma, resistência, sustentação ao tecido conjuntivo. Essas fibras são formadas de fibras elásticas, colágenas e reticulares. Então, elas se espalham no tecido conjuntivo para dar o preenchimento dos espaços internos. E ele pode ser bastante diversificado. Então, nós temos o conjunto de tecido conjuntivo propriamente dito, que é formado pelo tecido conjuntivo frouxo, mole, com poucas fibras, vai revestir são aqueles tecidos que ficam logo abaixo da pele, revestindo os órgãos, né? Então, esse tecido é o que aqui ele está representado como pelancas, mas na realidade são essas partes que ficam logo abaixo da pele. Então, são algumas aponeuroses, algumas estruturas que ajudam a proteger os órgãos internos. E o tecido conjuntivo denso, que ele é mais rígido, com muitas fibras, e ele é representado, então, pelos tendões, os ligamentos e a derme. Então, esses tendões que a gente tem aqui no braço, por exemplo, esse ligamento aqui, ó, esses tendões são muito rígidos, bastante resistentes, tá? E eles ajudam a dar mobilidade ao corpo, atua basicamente com o tecido muscular, tá? E para atuar no movimento da estrutura óssea, mas eles são muito resistentes. Por quê? Porque eles têm uma grande concentração de fibras de colágeno e uma grande concentração de fibras de retina, tá? Então, são essas fibras reticulares e fibras de colágeno ajudam bastante nessas funções. Muito bem. O tecido cartilaginoso, por sua vez, ele é um tecido que ajuda a fazer uma certa modelagem de algumas partes do nosso corpo, como a gente percebe na orelha. Então, nós temos aqui um tecido que ele é maleável, ele molda a estrutura da orelha, fundamental para a gente ter uma melhor acuidade auditiva. Existem cartilagens aqui na parte do septo nasal, tá? E entre os ossos longos, existe uma camada de cartilagem que ela funciona como um mecanismo de amortecimento e também para facilitar o deslizamento de um osso sobre o outro. Então, nós vamos ter esse tecido revestindo, formando a orelha, traqueia, o nariz, discos intervertebrais. Os interstícios é formado pelo ácido condroitinursulfúrico.
Essa substância, que é a substância entre as células, é que vão dar, então, toda essa flexibilidade ao tecido cartilaginoso. Ele é formado de células do tipo condroblastos e condrócitos e não possui inervação e eles são avasculares. Então, aqui você vai ter alguns exemplos das células cartilaginosas formando esse grande tecido. Notem que as células aqui elas estão um pouco espaçadas, elas não ficam tão coladas umas nas outras. Já o tecido ósseo, por sua vez, ele é um tecido calcificado, é um tecido rígido, as suas células, muitas vezes a gente pensa que o tecido ósseo é um tecido morto, no entanto, não é assim, esse tecido ele tem funcionalidade, as suas células estão vivas, necessitam de nutrientes, precisam de sangue para alimentar as suas células e assim por diante. Ela é constituída basicamente de osteoblastos, osteócitos ou osteoclastos, são as células envelhecidas. Esses osteócitos, principalmente, os osteoblastos têm uma pequena concentração de cálcio no seu revestimento. À medida que ela vai se tornando mais velha, o osteócito e osteoclastos, elas vão tendo um depósito maior de cálcio que vai ajudar na rigidez desse tecido. Tá? Mas como é que o tecido ósseo se nutre? Como é que ele recebe os nutrientes vindo da corrente sanguínea? Através de vários canais que surgem entre o osso, esses canais são chamados de canais de Havers, tá? Esses canais de Havers, eles vão ser revestidos, internamente vai passar pequenos capilares sanguíneos que vão levar nutrientes para todas as células do tecido ósseo. Esse tecido ósseo ele pode ser compacto, rígido, a parte mais dura do osso, com maior depósito de cálcio, e uma parte mais esponjosa, com menor concentração de cálcio. O cálcio que vai sendo depositado, à medida que a gente vai crescendo, esse cálcio vai sendo depositado nos ossos, e isso vai dar mais resistência, dureza, e os ossos, à medida que a gente chega a um determinado ponto de crescimento, né, o corpo para de crescer, esses ossos, então, eles vão endurecer cada vez mais, e vai dar maior rigidez para toda essa estrutura. Um detalhe importante é que esse cálcio que nutre as células ósseas, eles são, de certa forma, eles funcionam basicamente a partir de alguns hormônios, tá? Existem alguns hormônios, como, por exemplo, os hormônios da tireoide, que ajudam a produzir, a captar o cálcio, tá? Como a calcitonina. Esse neurotransmissor, esse hormônio, ele conduz esse cálcio para as estruturas ósseas, tá? Para que eles se tornem estruturas rígidas. As mulheres, principalmente quando entram na menopausa, elas têm alguns déficits na produção, na reabsorção, na captação desse cálcio. E por isso, com o passar do tempo, esses ossos podem perder cálcio. Por quê? O corpo precisa de cálcio não só nos ossos. Vocês vão ver que o cálcio também é fundamental na contração muscular e também na transmissão do impulso elétrico. Então, o cálcio, ele está presente, ele é um elemento químico aí fundamental para a realização de todas essas funções. Então, a pessoa vai perdendo esse cálcio que está depositado nos ossos, os ossos vão ficando mais porosos, e aí é onde ocorre uma doença chamada osteoporose. Tá? Existe acompanhamento, tem tratamento, existem basicamente algumas reposições minerais que a gente pode fazer, principalmente é fundamental que um dos elementos essenciais para a captação desse cálcio, ele está presente na vitamina D. E a vitamina D, ela é sintetizada com a exposição do corpo ao sol. Então, no nosso corpo, a gente possui uma substância chamada provitamina D. Essa provitamina D, na presença do sol, converte-se em vitamina D, que ajuda a fixar o cálcio nas estruturas ósseas. Então, por isso é fundamental não só fazer a reposição de vitamina D, mas também a prática, né, a exposição do corpo ao sol, principalmente nas primeiras horas do dia. Outro tecido que chama muita atenção e que muitas vezes é o terror das mulheres aqui, né, o tecido adiposo. Esse tecido é muito importante para nós, por quê? Porque ele ajuda a amortecer os impactos nos nossos órgãos e ajuda também a modelar a estrutura corpórea, né? As mulheres, principalmente, elas as curvas do corpo que surgem a partir da adolescência, elas são moldadas a partir do tecido adiposo.
tá? Então, nós precisamos ter cuidado, porque esse tecido adiposo, além de servir de proteção, ele também pode ser liberado na corrente sanguínea, e isso pode trazer uma série de complicações. As placas de gordura podem grudar, fixar-se nas paredes dos vasos, e com o tempo essa gordura endurece, causa o que nós chamamos de ateroma. O vaso sanguíneo fica endurecido, isso pode causar aumento da pressão arterial, isso pode causar entupimento de vaso, levando a um AVC, a um infarto ou coisas do tipo. Por isso é tão importante a gente ter um cuidado na avaliação da concentração desses tecidos adiposos, e avaliar principalmente pelos exames de sangue os níveis de colesterol e triglicerídeos, que são duas gorduras importantes para a formação desse tecido. O tecido adiposo, muitas vezes a gente pensa que é um tecido que não tem nem núcleo, né? As células do tecido adiposo, aqui representadas, você vê que é uma mancha branca. E aqui tem alguns pontinhos escuros, ó. Aqui estão os núcleos. Por que isso? Porque essas células elas vão armazenando, retendo as placas de gordura dentro da célula e formando um verdadeiro, como se fosse uma grande bolsa de gordura dentro da célula. Então, ela é fundamental para promover reserva de energia, proteger o nosso corpo, principalmente do controle térmico, uma vez que nós somos indivíduos homeotérmicos, a nossa temperatura corporal é regulada a partir da presença desse tecido adiposo, que vai manter um isolamento térmico para o nosso corpo, e mecânico para evitar impactos. Um dos tecidos mais importantes, eu acho que talvez aqui ele tem uma quantidade de funcionalidade mágica, né, incrível dentro do nosso corpo, é o tecido sanguíneo, ou hematocitopoético. Esse tecido sanguíneo é um tecido líquido, e ele é formado basicamente de um conjunto de células, né, hemácias, plaquetas, leucócitos, e também de uma substância líquida, que é o plasma sanguíneo, onde vai ter açúcares, vitaminas, minerais, nutrientes, toxinas, tudo isso está circulando dentro desse líquido, que é o líquido plasmático. Então, nesse plasma, essas células ficam nadando, migrando, movimentando-se ali dentro. Tá? Para que esse fluido ele continue circulando continuamente no nosso corpo, a gente tem uma bomba que faz esse processo de transporte de nutrientes, de movimentar esse sangue dentro do corpo, que é o coração. Então, o músculo cardíaco vai bombear o sangue dentro dos nossos tecidos, né, através dos vasos, e existem alguns órgãos do nosso corpo que vão auxiliar a absorção de oxigênio e também a filtragem das toxinas presentes no sangue, distribuição de nutrientes para as células. Então, nós temos aqui algumas células, essas mais clarinhas aqui são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, e essas que aparecem aqui roxas ou lilás, essas aqui são os glóbulos brancos, tá? Cada um dessas células, vejam que tem formas diferentes, o núcleo é diferente dessas células, elas também vão desempenhar funções diferentes. Então, as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Então, eles transportam gases. Isso acontece devido à presença de uma proteína chamada hemoglobina, que está presente na sua membrana celular. Já as plaquetas são pequenos fragmentos de hemácias, tá? Então, as hemácias, elas têm uma durabilidade no nosso corpo, são células anucleadas. Se alguém pergunta para você quais são as únicas células do nosso corpo que não possuem núcleo, hemácias, tá? As hemácias são anucleadas, mas a célula que origina a hemácia tem núcleo. Tá? Essa célula, ela está presente dentro da medula óssea, e ali constantemente elas estão produzindo essas células para repor as células que vão envelhecendo. A cada 4 meses essas células são renovadas. Fragmentos dessas células originam as plaquetas, que vão auxiliar no processo de coagulação do sangue, controla, no caso de um acidente, a perda excessiva de sangue, de fluido. Então, quando você sofre qualquer corte na pele, imediatamente as plaquetas migram para aquele trombo, para aquela região que está lesionada, e ele vai formando uma camada de proteção, impedindo que o sangue continue saindo. Tá? Então, cria um coágulo. Tá? E isso é importante para cicatrizar o tecido e evitar que você tenha uma perda considerável de sangue.
Os glóbulos brancos, os leucócitos, são divididos basicamente nesses grupos eosinófilos, que eles atuam principalmente, aqui estão os eosinófilos, eles atuam principalmente quando você tem uma ação alérgica, e também tem a presença de alguns vermes circulantes no organismo. Então, quando eles estão presentes, ou uma substância alérgica, ou algum verme, esses eosinófilos aumentam a sua concentração, aumenta a quantidade dessas células para combater a ação daquele micro-organismo, né? Os basófilos também atuam nos processos alérgicos. Os neutrófilos, eles atuam principalmente em qualquer outra infecção, principalmente bacteriana, fúngica, tá? Qualquer infecção por micro-organismo, principalmente bactérias, aumenta consideravelmente a concentração de neutrófilos. Esse aqui, ó, ele pode dar origem mais tarde a um neutrófilo. Os linfócitos são células importantíssimas, porque os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos, proteínas de defesa do nosso corpo, combate as viroses e também atua nas infecções, né? Ele pode participar, inclusive, de alguns tipos de câncer. Tá? O que acontece num tipo específico de câncer, como a leucemia? A leucemia é quando o paciente tem excesso de glóbulos brancos. E esse excesso de glóbulos brancos começam a, digamos assim, atrapalhar o mecanismo de defesa do corpo, o indivíduo fica vulnerável, tá? Essas células, elas não se entendem mais, começam a se proliferar de forma desordenada e deformadas, e com isso, o paciente, a pessoa vai perdendo a sua imunidade, a sua resistência, qualquer coisa, ele fica doente, tá? Então, os linfócitos têm essa função. E os monócitos também são responsáveis pela formação dos macrófagos e os histiócitos. Os macrófagos são os grandes comedores de micro-organismos. Então, quando você tem uma infecção por bactéria, por exemplo, que elas estão se proliferando na corrente sanguínea, os monócitos se transformam em macrófagos e eles começam a fazer a fagocitose, engolir esses micro-organismos para tentar combater a infecção bacteriana. É importante lembrar que nem sempre os macrófagos dão conta disso sozinhos. Então, muitas vezes você tem que entrar com algumas substâncias, que são chamados de antibióticos, para controlar a reprodução dessas bactérias, que se dá de forma muito acelerada. Eles se reproduzem muito rapidamente. Então, aqui, mostrando alguns exemplos aí onde a gente tem a questão do tecido hematopoético, né, onde ele é produzido. Então, aqui nós temos algumas regiões do nosso corpo onde células desse tecido são produzidas. O baço ajuda a produzir os glóbulos vermelhos, mas também glóbulos brancos, tá? Vai produzir os linfócitos, etc. Aqui nós temos o timo, aqui nessa região do peito, tá? Quando nós somos bebezinhos, esse timo é bem grande, à medida que a gente cresce, ele atrofia, porque outros órgãos passam a exercer essa função de produção de glóbulos brancos, como as tonsilas ou as amígdalas, as glândulas que estão espalhadas pelo corpo, tá? Então, essas glândulas ajudam a produzir essas células brancas. E dentro dos nossos ossos, aqui está vendo uma punção, ó, da medula, tá vendo? Então, está fazendo aqui uma punção da medula óssea, geralmente é feito na bacia, porque essa é a região onde vai ocorrer a maior produção de sangue, tá? Então, os glóbulos vermelhos são produzidos aqui, e os glóbulos brancos são produzidos dentro desses ossos longos, tá? E também nessas glândulas, como a gente falou anteriormente. Encerrando essas duas partes, faltamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido muscular, por sua vez, ele é dividido em 3 grupos: muscular liso, muscular estriado esquelético e muscular estriado cardíaco. Tá? O músculo liso, ele tem movimentos involuntários, ele reveste órgãos internos do nosso corpo, como o esôfago, o intestino delgado, a próprio canal da uretra. Aquilo ali é revestido por tecido liso, músculo liso. Então, ele recebe estímulos nervosos para que eles façam o seu movimento, a sua contração. Não depende da minha vontade. Tá? O contrário ocorre com o músculo estriado esquelético, que ele exerce a sua função de contração e relaxamento mediante uma determinação que eu dou para os meus órgãos.
Tá? Então, o meu sistema nervoso determina, eu quero levantar o meu braço. Eu mando essa mensagem e o meu braço é levantado. Por quê? Porque eu mando esse impulso elétrico para o meu tecido muscular esquelético e ele então faz a contração, relaxamento de outra parte muscular e assim a gente consegue fazer os movimentos. Tá? Além desse muscular estriado esquelético, nós vamos ter o cardíaco, que ele tem uma forma muito parecida com o estriado esquelético, porém, a sua função ocorre de acordo com os impulsos elétricos mandados pelo sistema nervoso central fora da sua vontade. Tá? Então, ele é um sistema nervoso autônomo, ele vai mandando esses impulsos independente da sua vontade. O que nós temos no tecido muscular? O tecido muscular, ele é formado por um conjunto de fibras, que a gente chama de sarcômeros, e dentro desses sarcômeros, que é basicamente uma célula muscular, existem algumas fibras que estão contidas ali dentro, são as fibras de actina e miosina. Essas fibras deslizam umas sobre as outras, permitindo a contração e o relaxamento muscular. Quando você recebe um impulso elétrico, ele vai promover a contração do músculo. Quando esse impulso elétrico cessa, esse músculo relaxa novamente. Isso acontece para ocorrer esse deslizamento, essas fibras aqui acabam liberando dos seus complexos de Golgi, né, no interior das suas células, íons de cálcio, e esses íons de cálcio, eles promovem, então, no momento da contração, ele é lançado entre uma fibra e outra, permitindo, assim, que a fibra deslize uma sobre a outra. Quando acaba esse processo, o cálcio é reabsorvido e a fibra relaxa, tá? Para que esse cálcio entre e sai continuamente da fibra muscular, é importante um outro mineral, que é o potássio. Então, o potássio, ele ajuda a ativar a função do cálcio na contração muscular, como vocês vão poder observar nesse mecanismo aqui, ó. Olha só, nessa figura, aqui vocês conseguem ver a contração muscular ocorrendo, tá? Então, aqui a fibra está puxando a actina em relação à miosina. Então, aqui, ó, a miosina está aqui em cima, ela está impulsionando a actina para trás, e vejam que vem aqui, ó, os íons de cálcio grudam, tá vendo? Os íons de cálcio grudam ali no processo, e logo em seguida, então, ele sai. Ele entra e sai rapidamente. E assim ocorre a contração muscular. Então, é fundamental esses mecanismos. Quando falta potássio na corrente sanguínea, vocês podem ter dificuldade com a liberação do cálcio. Ou o cálcio fica retido na fibra muscular, evitando assim o relaxamento dessa fibra. Então a fibra contrai e não relaxa. Então ela trava. Tá? Então, por isso é fundamental alguns alimentos que tenham potássio, principalmente quando você for praticar algum tipo de atividade física. Então, um exemplo clássico é a banana. O uso da banana é fundamental nesse processo. E para encerrar, o tecido que talvez seja o tecido mais relevante, a gente falou aí, o tecido sanguíneo tem uma função muito importante, mas o tecido nervoso é o mais sofisticado, tá? Ele é formado por um conjunto de células, que nós chamamos de neurônios, e esses neurônios são responsáveis principalmente pela transmissão de impulsos elétricos. Além disso, ele produz também a produção de uma série de neurotransmissores. São substâncias que ajudam a manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, nós vamos ter alguns neurotransmissores, como adrenalina, dopamina, serotonina. São alguns dos neurotransmissores produzidos nos neurônios e que ajudam a manter esse equilíbrio, tá? O neurônio, então, ele é formado na cabeça dele um conjunto de fibras mais curtas, que nós chamamos de dendritos. Depois aqui nós temos o corpo, né, a cabeça do neurônio, contendo o núcleo do neurônio e onde é produzido os neurotransmissores, e uma cauda mais alongada que nós chamamos de axônio. Esse axônio tem uma característica muito importante. Ele muitas vezes é revestido por essas células, que a gente chama de células de Schwann. Essas células, o que elas fazem? Elas revestem o axônio como se fosse uma capa que reveste um fio de eletricidade. Com isso, o impulso elétrico que passa por dentro do neurônio, ele vai ser transmitido muito mais rapidamente.
Então, ele funciona como, digamos assim, ele vai auxiliar na proteção da fibra nervosa, da célula nervosa, e, ao mesmo tempo, vai acelerar o processo de transmissão de impulso elétrico. Tá? Entre uma célula de Schwann e outra, formam pequenos nódulos aqui, que nós chamamos de nódulos de Ranvier. Tá? E essa membrana da célula de Schwann que reveste o neurônio, nós chamamos de bainha de mielina. Tá? Essa bainha de mielina, ela é produzida por determinadas proteínas do nosso corpo. Tá? Então, o que acontece? Existem alguns aminoácidos que são fundamentais para o nosso funcionamento, como a fenilalanina, a isoleucina e outros aminoácidos. A fenilalanina, quando o indivíduo é normal, a fenilalanina ela é convertida em tirosina. E a tirosina ajuda a formar essa bainha de mielina em volta dos neurônios. Tá? Algumas crianças nascem com uma deficiência genética que elas não conseguem converter fenilalanina em tirosina. Com isso, o que vai ocorrer? Essa fibra que reveste, essa membrana que reveste os neurônios não se forma, tá? A criança precisa ter um controle rigoroso da dieta para que ela não consuma nada que tenha fenilalanina, uma vez que pode trazer outras complicações, já que ela não consegue fazer a conversão, e também ela pode ter desgaste nas fibras musculares, vai perdendo o acúmulo dessa fenilalanina, pode destruir a bainha de mielina que está presente aqui nas células desse indivíduo, nos neurônios. Então, se a criança não for acompanhada desde os primeiros dias de vida, imediatamente tirando o leite da mãe, que tem fenilalanina, e substituindo por um leite apropriado, a criança pode ter um retardo no seu desenvolvimento e pode vir a comprometer todo o sistema nervoso, fazendo com que ela não venha a andar, tenha dificuldades de contração muscular, com espasmos, atrofia de membros e uma série de outras complicações. Tá? A sorte é que hoje, através do teste do pezinho, a gente consegue detectar isso nas primeiras horas de vida do bebê e a gente consegue, então, controlar um pouco esse processo. Tá? Entre um neurônio e outro, aqui na ponta de um dendrito já inicia-se um outro neurônio, que é começando por um axônio de outro neurônio. Então, esses pontos de conexão entre um neurônio e outro, nós chamamos de sinapse, tá? Então, existe aqui um neurônio, que a gente chama de neurônio pré-sináptico, e um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico, ele vai produzir algumas secreções, que são aqueles neurotransmissores, e à medida que eles são produzidos, eles vêm para uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica, e é liberado aqui nessa fenda, nesse espaço entre uma célula e outra. O neurônio pós-sináptico, por sua vez, ele tem receptores que absorvem essas substâncias e passam, então, de uma célula a outra. Tá? Então, isso é fundamental para a transmissão do impulso elétrico, da transmissão dos neurotransmissores de uma célula a outra. Tá? Uma coisa importante a gente lembrar, que é exatamente aqui também que se transmite um impulso de dor. Tá? A sensação de dor passa de um neurônio para outro, e é por isso que a gente vai ter aquelas reações. Então, quando eu quero impedir o indivíduo de sentir dor, eu entro com os anestésicos que vão bloquear essas fendas sinápticas por algum tempo, impedindo assim a passagem do impulso de dor. A dor continua existindo, só que você não recebe essa informação nervosa. Tá? Então, o anestésico ele funciona basicamente aqui, ó, nas fendas sinápticas, impedindo assim a transmissão do impulso de dor, e com isso o médico pode fazer os procedimentos, a cirurgia, e o paciente fica mais confortável. Tá? Então, esse é um detalhe importantíssimo do nosso sistema nervoso. Esses neurônios, o conjunto deles vai formar o sistema nervoso central, o cérebro e também a medula espinhal, né, que vai estar revestido por um conjunto de estruturas ósseas rígidas, bastante importantes. Por quê? Porque esse tecido ele é muito frágil, muito sensível. Então, por isso que nós temos uma caixa craniana formada aqui pelo couro cabeludo, o crânio, a dura mater, aracnoide e a pia mater. São 3 camadas de membrana após o crânio, 3 camadas de membrana antes de chegar no cérebro propriamente dito.
tá? E quando chega nessa região, ainda existe um líquidozinho aqui, ó, que fica entre essas membranas, principalmente entre a aracnoide e a pia mater. Essa secreção é chamado, esse líquido aqui, né, que é o líquido das meninges, que a gente fala, esse líquido é importante para manter a lubrificação e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos nessa região. É o líquido cefalorraquidiano, tá? Que a gente chama de, aqui, os líquidos que são produzidos na meninge. O líquido cefalorraquidiano. Tá? Observe como que se dá essa questão do impulso elétrico. Quando você recebe um impulso nervoso, automaticamente as membranas das células invertem aqui a ação do sódio e potássio. Toda membrana celular tem sódio e potássio na sua estrutura. Quando o sódio passa da camada externa para a camada interna e o potássio faz o processo inverso, ocorre então a passagem de uma corrente elétrica. E é isso que faz com que a gente consiga perceber todas essas reações. Notem, pessoal, que tudo isso que a gente viu nessa aula, ele traz, digamos assim, informações bastante relevantes de como que o nosso corpo funciona. Olha como essa máquina é poderosa, tá? Aproveitem esse material, revejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, curtam aí no canal e as dúvidas que surgirem, vocês podem fazer os comentários aqui na parte de baixo do vídeo, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas a vocês sempre que for possível. Desejo a todos sucesso e até mais. Um abraço.